Olá, pessoal. Bem-vindo novamente ao canal Federal Survival. Espero que você esteja bem. E hoje eu estou trazendo para todos um tema meio que polêmico, tendo em vista tratar-se de porte de arma branca. Alguns vídeos eu tenho assistido e analisado no YouTube. Esses vídeos trazem controvérsias, e nesse aqui, não querendo esgotar o assunto, mas tentando dar minha contribuição. Meu nome é Kiev Domingues, para aqueles que não me conhecem. Peço até que, se gostarem e puderem assistir até o final, vai ser interessante, que especificamente eu vou estar falando sobre a hierarquia das leis, né? Enfim, também sobre a lei, especificamente imposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Aqui, como é tudo de uma maneira descontraída, vocês podem ouvir alguns barulhos, por exemplo, que o carioca adora fogos de artifício, né? Então, vocês vão escutar uns barulhos aí, mas desconsiderem que aqui não é nada profissional, é um vídeo amador, mas que na tentativa de trazer algumas dicas, ok? Vamos lá? Partindo da premissa que a legislação brasileira ela segue uma hierarquia, eu preciso aqui, em breves linhas, dar a sequência, né? Então, eu tenho na minha tela aqui alguma leitura para me basear. Para aqueles que não sabem, e isso não me dá nenhuma vantagem a ninguém, pelo contrário, eu acho que é mais responsabilidade. A minha formação é jurídica, né? Pois é, então, eu trago aqui para você uma definição que a hierarquia das leis é composta da seguinte ordem: a lei constitucional, no caso a Constituição, depois a emenda constitucional, depois tratado internacional sobre direitos humanos, lei complementar, lei ordinária, tratado internacional, medida provisória, lei delegada, decreto legislativo, resolução, decreto-lei. Um parênteses. Decreto-lei é um dispositivo que o Poder Executivo utiliza que tem força de lei. E, posteriormente, portaria. Abaixo disso vem instruções normativas e etc, ok? É que o governador do estado do Rio de Janeiro, no ano passado, mais precisamente em junho de 2015, dia 26, de junho de 2015, editou uma lei que proíbe o porte de arma branca em todo o território do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Vou começar por essa lei que o governador fala, no seu artigo 1º, que é proibido em todo o território do estado do Rio de Janeiro o porte das seguintes armas brancas, além daquelas previstas em outras legislações. Inciso 1º, armas brancas, artefato cortante ou perfurante. Um parênteses. As perfocontundentes ficaram de fora, então? Vamos lá. Destinadas usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal ou similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais, salvo quando as circunstâncias justifiquem o fabrico, o comércio, o uso desses objetos como instrumento de trabalho ou utensílios. Então, aí ele já está fazendo algumas exceções, né? Se você for utilizar nessas condições de fabrico, comércio e uso desses utensílios, não configura o uso ilegal, certo? Tanto é que o parágrafo 1º diz: não configura o uso ilegal dos objetos acima o transporte do objeto novo, ainda na embalagem original,
ou com nota fiscal, ou ainda no transporte de objetos em bolsas, malas, sacolas. A lei continua dizendo no seu parágrafo 2º que também não caracteriza porte ilegal o transporte dentro de malas ou assemelhados por profissional ou transporte desses objetos em veículos dentro das chamadas malas e ferramentas ou assemelhados. A partir do artigo 2º, ele define que o porte das armas de que se trata esta lei estão sujeitos a multa. E que eu vou poupar aos senhores e as senhoras senhoritas sobre os valores, e o fiz, e pulo logo o parágrafo único, que diz: caberá à Polícia Civil, quer dizer, aí alijou até a Polícia Federal, né? Enfim, somente a Polícia Civil, atuação pela infração acima, devendo os valores decorrentes da arrecadação com as multas serem recolhidos ao Fundo Especial da Polícia Civil. Entrando a lei em vigor no dia de sua publicação, que foi em dia 26 de junho de 2015. Pois bem, a questão é que se está proibido o porte de arma branca no Rio de Janeiro, assim como também existe em São Paulo e outros estados da federação, nós vamos para aquela chamada hierarquia das leis que eu falei no início do vídeo, lembra? Pois é. Onde você tem a Constituição, o que está abaixo da Constituição são normas ou seja, abaixo da Constituição, infraconstitucionais. Dentro desse contexto de cronologia das leis, nós temos o seguinte: cronologia das leis infraconstitucionais. Em 1941, a chamada Lei de Contravenções Penais foi editada, ou seja, o decreto 3.688 de 1941, vindo posteriormente, em 88, a Carta Magna Cidadã, ou seja, a Constituição nossa federal, hoje em vigor. Em 2000, o decreto 3.665, cujo inciso 11º do artigo 3º define o que é arma branca. Posteriormente, veio o Estatuto do Desarmamento em 2003. Percebe? Então, nós temos 1941, a Constituição em 88, o decreto 3.665, que define o que é arma branca, e em 2003, que é justamente o Estatuto do Desarmamento. O que eu quero que os senhores entendam, e as senhoras também, é que, por exemplo, o decreto 3.665 de 2000, no seu artigo 3º, inciso 11º, diz: arma branca, artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. O que é oblonga? Oblonga são aqueles artefatos, utensílios, com menos largura, né, e comprimento. Por exemplo, espadas, espadins e etc. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar? Que a Constituição, no seu artigo 22, inciso 1º, diz o seguinte: artigo 22, compete privativamente à União, ok? A União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, direito eleitoral, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial, do trabalho, e deixei por último o direito penal. Ora, se a lei estadual do governador do estado do Rio de Janeiro, em 2015, ele começa a legislar, determinar que é proibido o porte de arma, ele está criando uma tipicidade, uma tipificação penal.
Mas você pergunta para mim, mas como ele pode fazer isso, que só a União que pode legislar sobre esse tipo de assunto? É que, no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, abre exceção à Constituição, dizendo que o Estado federativo ele pode regulamentar através de leis, tá certo? Especificamente sobre os itens, as matérias do artigo 22. Mas, ao meu ver, salvo engano, que eu não sou dono da verdade, eu penso que a lei estadual, no caso que eu sei, que eu conheci do Estado do Rio de Janeiro, é inconstitucional. Porque ele, na verdade, me perdoem os que discordam, vou respeitar a opinião de todos, é que, na verdade, você criar a tipicidade penal é uma coisa. Você definir crime, o que é crime, é outra. Tá certo? Então, assim, a Constituição tem abaixo o Código Penal, que tem a lei do desarmamento, que tem a lei das contravenções penais. O que acontece? A lei das contravenções penais, ela simplesmente, no seu artigo 19, fala sobre armas, não definindo se é arma de fogo ou arma branca. A arma branca não possui munições, claro que não. Porém, o artigo 19 diz o seguinte, vamos lá, vou voltar aqui. Trazer consigo, isso aqui da Lei das Contravenções Penais de 1941, que muita gente ainda não era nascida, nem eu. A Lei de Contravenções não trata de armas brancas, mas tratava o seu artigo 19 de armas em sentido genérico, está aqui escrito, conforme o texto a seguir. Artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Pena de prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa de 200 mil réis. Olha a moeda. Né? Tanto é assim que não se trata, nesse artigo especificamente, sobre munições, mas sim mais adiante, porque eu não vou entrar em detalhes para não alongar o vídeo. Tá certo? Em resumo, para ajudar a população que pratica os esportes radicais, que necessitam de uma faca, que necessitam de um facão, que necessitam um mateiro de sua foice, ou facão, ou qualquer objeto cortante e perfurante, perfo-contundente também, que não encontra nenhuma legislação brasileira sobre isso, perfo-contundente. Também não vou me ater sobre isso para não alongar mais. Não é crime. Não é crime. E se por acaso a polícia, que no caso a lei estadual editada no Rio de Janeiro especificamente diz que só a polícia civil, nem guarda municipal pode apreender, nem polícia federal pode apreender, nem o IBAMA pode apreender. Ele pode chamar a polícia federal para fazer a atuação, tá certo? Mas tem que ter, exija, por gentileza, nós que somos praticantes de várias atividades no meio ambiente, o auto de apreensão, tá certo? Para que fique caracterizado que aquele seu artefato que você comprou de um cuteleiro famoso, de um camarada que é uma sumidade, né, na fabricação, no fabrico do artefato, não se perca. Aí você pode ir lá reclamar, depois de se defender, e terá que devolver. Porque senão, meu amigo, acabou, sumiu o seu artefato. Como esse aqui, que eu comprei do Mundo Outdoor, de um cuteleiro famoso. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Enfim, tá? Que eu estou maravilhado. Então, pessoal, como é que eu posso perder um trabalho artístico desse? Né? De uma capacidade fenomenal. Não dá, né? Então, gente, se eu ajudei, dá um joinha. Peço também a oportunidade, humildemente, que se inscreva no canal, tá certo? Que isso é uma miscelânea de conhecimentos que nós
adquirimos e aprendemos. Eu estou aqui aberto à discussão, mas o objetivo mesmo é ajudar aqueles praticantes de atividades de bushcraft. Eu sempre engasgo, desculpa, gente, eu acho que, enfim, de camping, né, de caminhada, de travessia, né? Agora, observem, a polícia, as forças armadas utilizam facas. Será que estão autorizados a usar uma faca acima de 10, a partir de 10 centímetros acima no estado do Rio de Janeiro? Só porque são militares? Só porque são policiais? Não, eu não tenho nada contra militar. Eu não tenho nada contra a Polícia Civil. Eu não tenho nada contra a nossa gloriosa Polícia Federal, gloriosa Polícia Civil, gloriosa PM, porque nem todos os policiais são corruptos, tá certo? Pelo contrário, eu sou pelas brigadas ambientais, eu sou pelas brigadas de resgate. O grupo de resgate leva faca. Então, a lei que foi editada no estado do Rio de Janeiro, pelo governador do estado do Rio de Janeiro, a Lei 7.031, de 26 de junho de 2015, não proíbe a gente usar. Desde que a gente não use com má fé. Desde que a gente não use com a intenção de ameaça. Desde que a gente não use em praça pública. Até porque, gente, isso é óbvio, que se a pessoa usa com má fé, com a intenção de praticar o crime com dolo, ou dolo eventual, né? Aquele que assumiu a intenção, né, eventual de correr o risco, é um dolo eventual, aí sim, isso aí se enquadra. Então, volto a repetir, tem solução sim. Se você puder ter a nota fiscal do seu produto, ótimo, né? Se você tiver a referência do que a sua atividade requer, o uso da prática de um facão, de uma faca, enfim, é natural que você não vai ser complicado, né? Então vamos desmistificar isso, vamos quebrar paradigmas, principalmente esse vídeo, tomara que algum delegado de polícia civil assista, não que eu vá convencê-lo, mas é o que diz a lei, tá certo? O que eu não posso conceber é que um vendedor... Tem uma história até, gente, desculpe me prolongar, mas essa eu quero contar. 3 filhos de um vendedor de coco na beira da praia, na Paraíba, fez doutorado. Não me lembro agora quais foram as profissões. Com o dinheiro do coco vendido na praia. Eu não posso conceber que a profissão que ainda não é regulamentada, do tirador de coco, aquele leite de coco que vai na Sococo, então, não estou fazendo propaganda, mas é a marca que me lembrei agora. E tem outros concorrentes também. Vão lá, sobe no coqueiro e usam foice para tirar o coco, né? Para colher o coco, para derrubar o coco, com um coqueiro mais de 30 metros de altura, né? Nós temos também aqui os boias frias, que vão no canavial, nos usineiros de açúcar, levando seus facões foices, que passam horas a fios abaixo de um sol escaldante, para a produção do nosso país. É isso que a lei estadual está dizendo. Eu não estou aqui defendendo, nem tampouco aqui sendo favorável a essa lei, não. Eu só acho que essa lei é desnecessária, porque tudo é bom senso, tá? Tudo é bom senso. E eu gostaria que vocês divulgassem esse vídeo, porque é uma questão só de percepção, de prisma, principalmente de quem é autoridade policial. A lei, editada no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, que eu não conheço, mas deve ser semelhante, me parece que lá você pode até tirar autorização na autoridade policial,
enfim. Aí é legal, beleza, tranquilo, é mais racional. Eu acho que é desnecessário, tá certo? Porque é inconstitucional. Porque a lei estadual não pode tipificar um crime. Isso compete à União. Mas não sou eu aqui que vou consertar o mundo. Nem sou dono da verdade para te dizer, tá bem? Então, gente, desculpa ter tomado o tempo de vocês. Eu espero que vocês continuem visitando o canal. Assistam o vídeo que eu vou botar aí na descrição da minha faca do Mundo Outdoor, do nosso amigo Fábio, que eu adquiri, fantástica, tá certo? E vou continuar postando vídeos aí. Me digam, dê uma sugestão de vídeo que vocês queiram saber sobre a questão legal. Por exemplo, eu talvez faça, não estou prometendo, um vídeo sobre. Tem muitos por aí, mas a minha experiência com CR. Porque eu sou caçador, eu sou atirador prático, eu posso fazer recarga de munições, tudo dentro da lei, pelo CR, emitido pelo Ministério da Defesa através do Exército. Existe, inclusive, se não me falha a memória, e aí se me falhar mesmo a razão, ficarei calado, o Exército, o antigo Ministério do Exército, hoje Defesa e Exército, ele emite, sim, porte de arma para aqueles que são registrados, que têm um CR na sua região, ok? Gente, fica aqui o meu abraço, dá um joinha, se inscreva, por favor, e divulgue o vídeo, por favor, tá bem? Qualquer coisa, estamos à disposição. Eu vou tentar responder a vocês, quem quiser postar alguma dúvida ou algum comentário, ok? É isso aí. Obrigado.